Você já parou para pensar no que realmente significa adorar a Deus com tudo que você tem? Em um mundo onde o valor das coisas é medido por números, status e reconhecimento, será que ainda somos capazes de oferecer algo que não se possa calcular? O Evangelho de Marcos, capítulo 14, nos revela uma cena poderosa, onde um simples gesto se transforma em uma mensagem eterna sobre amor, entrega e verdadeira adoração. Mas o que muitos não percebem é que, por trás desse momento, existe um segredo espiritual profundo, uma lição que pode revolucionar a forma como você vive sua fé hoje. Jesus está prestes a enfrentar a cruz, o maior ato de amor da história. Mas antes disso, ele recebe algo que o próprio Cristo chama de um ato belo, um gesto tão sincero e tão intenso que atravessou os séculos e continua sendo lembrado até hoje. E talvez você nunca tenha percebido o quanto essa história tem a ver com você, com as suas escolhas, com a sua entrega e com o que realmente ocupa o centro do seu coração. Muitos olham para essa passagem apenas como uma bela cena de devoção, mas existe um significado oculto por trás da unção de Jesus em Betânia, algo que revela o tipo de amor que agrada o coração de Deus. E quando entendemos esse significado, percebemos que adorar não é apenas cantar, orar ou ir à igreja, é oferecer o que temos de mais precioso, mesmo quando ninguém entende, mesmo quando parece um desperdício aos olhos do mundo. Neste vídeo, você vai descobrir o verdadeiro valor da entrega, o motivo pelo qual Jesus defendeu aquele ato com tanta força e o que isso ensina sobre o tipo de fé que transforma vidas. Vamos juntos explorar o coração dessa história, entender o que ela revela sobre a essência da adoração e, principalmente, como aplicar essa verdade hoje, no meio da correria, das preocupações e das tentações diárias que tentam nos afastar do propósito divino. Prepare-se, porque esta não é apenas uma reflexão bíblica, é um convite para reavaliar o que você tem oferecido a Deus. É hora de olhar para dentro, de quebrar o silêncio da alma e perguntar: o que eu tenho derramado aos pés de Jesus? Talvez você descubra que o que ele mais deseja de você não é algo material, mas o seu coração totalmente entregue. Fique até o final, porque vamos desvendar juntos o que realmente significa quebrar o vaso de alabastro nos dias de hoje, e como esse gesto simples pode se tornar a chave para uma vida cheia da presença de Deus. Essa é uma daquelas mensagens que não apenas tocam a mente, mas transformam o espírito. Então, respire fundo, abra seu coração e se permita ser inspirado. O perfume de Betânia ainda está no ar, e hoje ele pode encher a sua vida de significado, propósito e transformação. Era o início de uma noite tranquila em Betânia, uma pequena aldeia nos arredores de Jerusalém. O ar estava leve, mas carregado de expectativa. Faltavam poucos dias para a Páscoa, e o clima na região era tenso. Rumores circulavam, planos estavam sendo feitos, e os líderes religiosos conspiravam em silêncio para prender Jesus. Mesmo assim, o mestre escolheu estar ali, em uma casa simples, rodeado por pessoas que o amavam. Era a casa de Simão, o leproso curado, um homem que havia experimentado o toque restaurador de Cristo. Enquanto a mesa era posta, os convidados conversavam, talvez sem perceber o peso espiritual daquele momento. Para muitos, era apenas mais um jantar. Para Jesus, era uma pausa silenciosa antes do sacrifício supremo. E é nesse cenário íntimo e humano que algo extraordinário acontece. Um gesto que marcaria para sempre a história da fé cristã. Uma mulher entra. Ela não é anunciada, não é esperada. Seu nome não é mencionado no Evangelho de Marcos, mas sabemos por outros relatos que se trata de Maria, irmã de Marta e Lázaro, a mesma que se sentava aos pés de Jesus para ouvi-lo falar. Nas mãos, ela traz um vaso de alabastro, feito de uma pedra branca e delicada, usada para guardar perfumes preciosos. Dentro dele, há nardo puro, uma essência rara, vinda do Himalaia, usada apenas por reis e pessoas de alta posição.
O valor daquele frasco era equivalente a um ano inteiro de salário, algo que para muitos seria impensável oferecer em um único gesto. Mas Maria não hesita. Ela se aproxima de Jesus em silêncio. O ambiente se cala. Os olhares se voltam para ela, curiosos, confusos, talvez até incomodados. Então, num ato de entrega total, ela quebra o vaso e o perfume começa a escorrer sobre a cabeça de Cristo. O som do alabastro se partindo é quase simbólico. Representa o coração que se rompe em adoração, a vida que se entrega por inteiro. O aroma do nardo se espalha pela casa, doce, intenso, inconfundível. É como se o próprio ar fosse transformado. Mas nem todos compreendem o que estão vendo. Os discípulos murmuram entre si, indignados. Por que este desperdício? Este perfume poderia ter sido vendido por mais de 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. A crítica é lógica, racional, até aparentemente piedosa. Afinal, o gesto de Maria não fazia sentido dentro da lógica humana. Ela não estava ajudando ninguém, não estava fazendo algo útil aos olhos dos outros. Mas o que ela estava fazendo era adorar. E a verdadeira adoração nunca se encaixa na lógica do mundo, porque não busca resultado, busca relacionamento. Jesus, com serenidade e autoridade, interrompe os murmúrios. Deixem-na em paz, porque estão incomodando. Ela fez uma boa obra para comigo. Essas palavras ecoam como um selo divino sobre o gesto daquela mulher. Enquanto os outros viam desperdício, Jesus via beleza. Enquanto os outros viam um gasto necessário, ele via um coração totalmente entregue. Ela fez o que pôde, continuou ele. Ungiu o meu corpo antecipadamente para a sepultura. Essas palavras revelam o quanto Maria estava sintonizada com o coração de Deus. Ela entendeu, mesmo sem ouvir diretamente, que o tempo de Jesus na terra estava chegando ao fim. Sua unção foi um ato profético, uma preparação espiritual para o sepultamento que se aproximava. Enquanto os discípulos ainda lutavam para aceitar a ideia da morte do Mestre, Maria agiu movida pela sensibilidade do amor. Ela não esperou o túmulo, não esperou o corpo sem vida. Ela deu o seu melhor enquanto Jesus ainda estava ali. E aqui está uma das lições mais poderosas dessa passagem. A adoração verdadeira é antecipada. Ela não espera o momento certo, não calcula conveniências, não mede custos. Ela é impulsionada por amor, e o amor genuíno é sempre extravagante. O perfume enchia a casa, mas a fragrância da fé de Maria ultrapassava aquelas paredes. Era um testemunho vivo de alguém que reconhecia o valor do Salvador. Seu gesto falava mais alto do que qualquer palavra. Tu és digno de tudo. Naquele instante, enquanto o aroma se espalhava, uma batalha invisível acontecia. De um lado, o coração grato e generoso de Maria. Do outro, o coração frio e calculista de Judas, que via tudo com olhos de interesse. O contraste é gritante. Enquanto ela derrama o perfume, ele planeja vender o Mestre. Um entrega o que tem de mais precioso, o outro entrega o próprio Cristo por algumas moedas. E essa tensão permanece até hoje. Todos nós, em algum momento, somos colocados diante dessa escolha. Seremos como Maria, que derrama o perfume, ou como Judas, que calcula o valor da entrega? A cena de Betânia é, portanto, mais do que uma história bonita. É um espelho. Ela nos convida a olhar para dentro e perguntar: o que eu tenho oferecido a Jesus? Tenho guardado o meu melhor esperando um momento ideal? Ou tenho quebrado o meu vaso e derramado tudo diante dele? Jesus encerra aquele momento com uma promessa extraordinária. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também o que ela fez será contado para sua memória. Isso significa que o gesto de Maria ultrapassou o tempo. Ela não sabia, mas estava marcando a eternidade. A mulher que o mundo chamou de tola, Jesus chamou de memorável. O que parecia desperdício se tornou adoração eterna. Betânia, naquela noite, não foi apenas cenário de um jantar. Foi o palco de uma revelação.
A unção de Maria mostrou que o amor verdadeiro não se expressa com palavras, mas com entrega total. E o perfume que ela derramou continua exalando até hoje, lembrando-nos de que o verdadeiro valor está em dar tudo a quem nos deu tudo. A unção de Jesus em Betânia é muito mais do que um belo gesto de devoção, é uma revelação profunda do que significa adorar com o coração quebrantado. Tudo o que aconteceu naquela noite tinha um propósito espiritual, mesmo que poucos o percebessem. Maria não apenas derramou um perfume caro sobre Jesus, ela interpretou profeticamente o que estava prestes a acontecer. Cada detalhe do seu ato é um símbolo, um espelho da obra redentora de Cristo e um chamado para todos nós que desejamos seguir o mesmo caminho de entrega. O primeiro símbolo é o vaso de alabastro quebrado. O alabastro era resistente, bonito e usado para proteger o perfume do tempo e da deterioração. Mas para que o aroma fosse liberado, o vaso precisava ser quebrado. Não havia outra forma. Isso representa o coração humano diante de Deus. Enquanto estiver fechado, guardando o que tem de mais precioso, ele mantém o perfume retido. Mas quando é quebrado, quando se rende, se abre, se entrega, o aroma da verdadeira adoração se espalha. Maria compreendeu isso de uma forma que ninguém ali parecia entender. Ela não hesitou em quebrar o vaso, porque sabia que a beleza da adoração está na irreversibilidade da entrega. O que foi derramado não pode ser recuperado. O perfume, uma vez espalhado, não volta ao frasco. Da mesma forma, quando entregamos algo verdadeiramente a Deus, tempo, dons, amor, arrependimento, não há como voltar atrás. E é exatamente isso que dá valor à adoração. Ela é definitiva. O segundo símbolo é o perfume em si, o nardo puro. Era uma essência rara, cara e extremamente perfumada. O nardo representa o que há de mais precioso na nossa vida espiritual, aquilo que tem valor diante de Deus. Quando Maria derramou o nardo, ela estava dizendo, sem palavras, tudo o que tenho de mais precioso pertence a ti. O valor material era grande, mas o valor espiritual era incalculável. Ela estava oferecendo não apenas um bem físico, mas o símbolo do seu amor e da sua fé. E o terceiro símbolo é o momento. Maria ungiu Jesus antes da crucificação. Ela não esperou o túmulo, não esperou o corpo morto. Ela fez o que podia enquanto ele ainda estava ali, vivo. Jesus mesmo reconhece isso. Ela ungiu meu corpo antecipadamente para a sepultura. Esse ato, aparentemente simples, foi um ato profético. Uma antecipação do sepultamento, mas também uma expressão de fé na ressurreição. Enquanto os outros discípulos ainda estavam presos à expectativa de um reino terreno, Maria entendeu que Jesus estava prestes a cumprir algo muito maior. O que ela fez foi um reflexo do Espírito Santo agindo no coração de quem está sensível à vontade de Deus. Ela não tinha plena consciência de tudo, mas seu gesto foi inspirado por uma revelação espiritual. Jesus estava prestes a morrer, e ela o honraria antes que o mundo o rejeitasse. Nesse contraste entre Maria e os demais, vemos dois tipos de pessoas: as que discernem o tempo espiritual e as que vivem presas à lógica natural. Os discípulos ainda pensavam em valores humanos, em utilidade, em aparência. Maria pensava em amor. E o amor, quando é verdadeiro, nunca mede o custo. O gesto dela também revela algo essencial sobre o caráter de Deus. Ele não mede a adoração pela quantidade, mas pela intenção. Enquanto os outros discutiam números, Jesus via o coração. Ela fez o que pôde, disse ele. Uma frase simples, mas poderosa. Isso significa que Deus não espera de nós aquilo que não temos, mas valoriza profundamente quando entregamos tudo o que está ao nosso alcance. O perfume derramado também é uma imagem da graça de Deus.
Assim como o aroma do nardo se espalhou pela casa, a graça de Cristo se espalha pelo mundo, tocando quem está perto e quem está longe. O perfume não escolheu um canto da sala para ficar, ele preencheu todo o ambiente. Da mesma forma, quando alguém vive em verdadeira comunhão com Deus, a presença divina se manifesta ao redor. É impossível esconder o perfume da adoração sincera. Mas esse gesto também traz um contraste doloroso. Enquanto Maria se ajoelha aos pés de Jesus, Judas observa com frieza. Ele vê desperdício onde há devoção. Ele pensa em dinheiro onde há amor. O mesmo perfume que encantou uns, incomodou outros. E isso nos lembra de uma verdade espiritual. A adoração verdadeira sempre provoca reações opostas. Uns serão tocados, outros incomodados. Porque o coração que não está rendido não entende o valor da entrega. O que aconteceu naquela noite foi, na verdade, um retrato antecipado do Evangelho. O vaso quebrado representa o corpo de Cristo, que seria partido na cruz. O perfume derramado representa o sangue derramado para a salvação da humanidade. E o aroma que encheu a casa representa a presença de Deus se espalhando por toda a terra através do sacrifício do Filho. Maria, sem perceber, estava encenando o próprio plano da redenção. E ainda há um último ponto que poucos percebem. A casa ficou impregnada com o perfume. Mesmo depois que todos foram embora, o cheiro permaneceu. Assim é com toda a adoração verdadeira. Ela deixa marcas. O que é feito por amor a Deus nunca se perde. O gesto de Maria foi esquecido por alguns naquele dia, mas foi lembrado por Jesus e eternizado nas Escrituras. O que essa cena nos ensina é simples e profundo. A adoração não é sobre o que se dá, mas sobre o quanto se entrega. Maria deu tudo, e por isso seu nome atravessou os séculos. Judas guardou para si, e sua memória ficou marcada pela traição. A unção em Betânia é um espelho da nossa própria fé. Ela nos pergunta silenciosamente: estamos apenas observando Jesus ou estamos realmente o adorando? Porque quem o adora, de verdade, não faz por conveniência, o faz por amor. E o amor, quando é verdadeiro, se torna perfume que permanece para sempre. O gesto de Maria em Betânia não foi apenas um ato bonito do passado. Ele é um modelo vivo de adoração verdadeira e uma lição prática para todos nós que desejamos agradar o coração de Deus nos dias de hoje. O que ela fez naquela casa, aos pés de Jesus, continua ecoando como um convite divino para que cada um de nós aprenda a viver com o mesmo espírito de entrega, pureza e amor. A pergunta é: como podemos aplicar essa atitude em nossas vidas cotidianas em meio a um mundo tão barulhento, acelerado e egoísta? A primeira aplicação é clara: ofereça o seu melhor a Deus. Maria não esperou sobrar tempo, não esperou um momento ideal, não se limitou a dar o que fosse conveniente. Ela ofereceu o seu melhor, o que tinha de mais precioso, porque sabia que Jesus era digno de tudo. Hoje, essa lição continua atual. Quantas vezes nós damos a Deus o que sobra do nosso tempo, da nossa atenção, da nossa fé? Quantas vezes o adoramos apenas quando tudo está bem, ou quando precisamos de algo? O gesto de Maria nos desafia a inverter essa lógica. Adorar é dar a Deus o primeiro lugar, não o último. É oferecer o melhor dos nossos dias, o melhor dos nossos dons, o melhor das nossas forças. Quando damos a Deus aquilo que realmente tem valor para nós, Ele reconhece o gesto, não pela grandeza do presente, mas pela sinceridade da entrega. A segunda aplicação é: adore com liberdade e autenticidade. Maria não se preocupou com o que os outros pensariam. Ela sabia que seria julgada, criticada, mal interpretada, e foi. Mesmo assim, ela não hesitou. Sua adoração foi espontânea, sincera, pura. Isso nos ensina algo essencial. A adoração verdadeira não busca aplauso nem aprovação.
Ela nasce do coração que conhece o amor de Deus e responde a esse amor com entrega. Quantas vezes deixamos de nos expressar diante de Deus por medo do julgamento alheio? Quantas vezes limitamos nossa devoção porque tememos parecer demais? Maria nos mostra que a verdadeira adoração não cabe em padrões humanos. Ela é livre, sincera e, acima de tudo, profundamente pessoal. Quando adoramos de verdade, não estamos preocupados com o olhar das pessoas, estamos focados no olhar de Jesus. A terceira aplicação é profunda. Adore com atitudes, não apenas com palavras. A adoração não está restrita à música, à oração ou à liturgia. Ela é expressa nas ações, nas escolhas diárias, na forma como tratamos os outros. Maria não fez um discurso bonito, não cantou uma canção. Ela agiu. Seu gesto falou mais alto do que qualquer palavra poderia expressar. Assim também deve ser conosco. A verdadeira adoração é vida prática. É amar quando é difícil, perdoar quando dói, obedecer quando não faz sentido, servir quando ninguém vê. É derramar perfume todos os dias, mesmo nas pequenas coisas, sobre a cabeça de Cristo. É viver de tal forma que o aroma da nossa fé se espalhe por onde passarmos. Outra aplicação poderosa é: entenda que adorar envolve sacrifício. Maria poderia ter guardado o perfume, poderia tê-lo vendido e usado o dinheiro para si mesma, mas ela escolheu abrir mão de algo valioso para honrar Jesus. A adoração verdadeira sempre custará algo: tempo, ego, orgulho, conforto, planos pessoais. E é justamente esse custo que dá sentido à entrega. Quando algo não nos custa nada, dificilmente tem profundidade espiritual. Deus não pede tudo de nós porque precisa de tudo, mas porque quer nos ensinar a depender totalmente dele. Cada vez que abrimos mão de algo por amor a Cristo, o nosso coração se alinha mais com o dele. E há ainda uma quinta aplicação: adore enquanto há tempo. Maria ungiu Jesus antes da crucificação. Ela teve discernimento espiritual para entender o momento certo. Quantas vezes nós deixamos de demonstrar amor, perdão ou gratidão tarde demais? Quantas vezes esperamos o amanhã para fazer o que podemos fazer hoje? A lição é clara: não espere as circunstâncias mudarem para adorar, para servir, para se entregar. Faça agora. Maria não esperou o sepultamento de Jesus para honrá-lo, e por isso foi lembrada para sempre. A fé que espera demais perde o momento da graça. Além dessas aplicações práticas, existe uma transformação interior que essa história nos propõe: permitir que o perfume da presença de Cristo encha a nossa vida. Assim como o nardo puro encheu a casa em Betânia, o Espírito Santo deseja encher o nosso coração e transbordar através de nós. Quando vivemos em adoração constante, as pessoas ao nosso redor sentem o aroma da nossa fé. Não porque falamos de Deus o tempo todo, mas porque Ele é visível em nossas atitudes, em nossas palavras, em nossa maneira de viver. Cada cristão é chamado a ser um vaso de alabastro, vivo. E assim como o vaso de Maria, nós também precisamos ser quebrados no orgulho, na autossuficiência, na vaidade. Só um coração quebrantado pode liberar o perfume da graça. O mundo não precisa de cristãos perfeitos, mas de pessoas reais que foram quebradas por Deus e exalam o perfume da restauração. O gesto de Maria também nos ensina a diferença entre religiosidade e intimidade. Os discípulos estavam preocupados com o uso correto do perfume. Maria estava preocupada apenas com o amor. A religião mede resultados, a intimidade mede entrega. Por isso Jesus disse: "Ela fez algo belo para comigo." Quando nossa fé se torna relacionamento e não rotina, quando nossa devoção se torna expressão de amor e não apenas obrigação, então estamos vivendo a essência da adoração de Betânia. Por fim, é importante lembrar que toda adoração verdadeira deixa marcas. Assim como o perfume de Maria impregnou a casa, a adoração genuína marca vidas, transforma ambientes e permanece depois que nos calamos. As pessoas podem esquecer nossas palavras, mas nunca esquecem o impacto de uma vida que exala o amor de Cristo.
A história de Maria é um lembrete eterno de que o coração que se entrega por completo não passa despercebido aos olhos de Deus. Ele continua buscando em cada geração adoradores como ela, pessoas que não medem esforços para honrá-lo, que não calculam o custo da entrega, que não esperam o reconhecimento do mundo. E quando vivemos dessa forma, algo extraordinário acontece. A nossa vida se torna um perfume que sobe até o céu, um aroma agradável diante de Deus, um testemunho silencioso de amor e fé. É assim que aplicamos a unção de Betânia nos dias de hoje, derramando nossa vida diante de Jesus dia após dia, até que o mundo sinta o perfume da sua presença através de nós. A história da unção de Jesus em Betânia não termina com o perfume derramado. Ela continua viva, ecoando ao longo dos séculos, como uma lembrança do que realmente importa na caminhada com Deus. Quando Jesus disse, "Em verdade vos digo que, onde quer que o evangelho for pregado, em todo o mundo, também o que ela fez será contado para a sua memória." Ele não estava apenas elogiando um gesto, estava selando eternamente o valor da adoração verdadeira. Maria não buscou reconhecimento. Ela não fez o que fez para ser lembrada, aplaudida ou recompensada. Sua intenção era simples, pura, profunda: expressar amor e gratidão ao Mestre. E é justamente essa pureza de coração que torna seu ato tão grandioso. Deus sempre olhou para o interior. Ele vê o motivo por trás da ação, o coração por trás do gesto. Naquela casa em Betânia havia muitas pessoas. Havia os discípulos, os anfitriões, os curiosos, mas apenas uma mulher foi capaz de tocar o coração de Jesus. Isso nos mostra que a presença de Cristo por si só não garante transformação. É a resposta do nosso coração à sua presença que muda tudo. Maria foi transformada porque se entregou sem reservas. Ela entendeu que estar perto de Jesus é mais do que observar milagres, é oferecer-se completamente a Ele. E o mais belo dessa história é que o que pareceu um ato pequeno aos olhos humanos se tornou memorial eterno aos olhos divinos. Isso quer dizer que, quando você faz algo para Deus em segredo, quando serve sem buscar glória, quando ama sem esperar retorno, o céu toma nota. Deus vê, Deus lembra, e Ele transforma sua entrega em testemunho. A unção em Betânia é um espelho que nos convida à reflexão. Qual é o perfume que temos derramado diante de Cristo? Será que temos oferecido tempo, fé, serviço, amor, compaixão? Ou temos guardado nosso vaso, protegendo o que é nosso, com medo de perder? Jesus não pediu que Maria o ungisse, ela simplesmente fez. Porque quem ama de verdade não espera ser solicitado para agir. O amor genuíno é espontâneo, é movido por gratidão, e é exatamente isso que Deus deseja ver em nós. Corações que agem não por obrigação, mas por amor. Muitas vezes vivemos tentando entender o que é fazer algo grande para Deus, mas o maior gesto espiritual pode estar em um ato simples, feito com sinceridade. Um abraço, uma oração silenciosa, um perdão concedido em secreto, uma oferta feita em secreto, uma palavra de encorajamento. Tudo isso pode ser perfume derramado, porque não é o tamanho do gesto que importa, e sim o coração que o motiva. Maria quebrou o vaso e derramou o perfume. Nós também somos chamados a quebrar o vaso do orgulho, da resistência, da indiferença e permitir que o aroma da nossa fé se espalhe. Cada vez que perdoamos, cada vez que amamos sem medida, cada vez que escolhemos obedecer a Deus mesmo sem entender, estamos repetindo aquele gesto de Betânia. Estamos dizendo: Senhor, Tu és digno de tudo. E é assim que o Evangelho continua sendo pregado. Não apenas com palavras, mas com vidas transformadas. Vidas que exalam o perfume da presença de Cristo. Então, neste momento, o convite é simples, mas poderoso. Quebre o seu vaso diante de Jesus. Não guarde o que Deus te deu. Derrame o seu tempo, o seu talento, o seu amor, a sua vida. Deixe que o perfume da sua entrega encha os lugares por onde você passar.
porque quando a sua vida se torna um altar, Deus transforma o seu gesto em eternidade. O que Maria fez há 2000 anos continua sendo contado até hoje. E o que você faz por amor a Deus também pode deixar uma marca eterna no coração das pessoas. O verdadeiro significado da unção de Jesus em Betânia é este: adorar é entregar o melhor, mesmo quando ninguém entende, e confiar que Deus valoriza cada gota do perfume que você derrama diante dele. Se essa mensagem tocou seu coração, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para continuar recebendo reflexões como esta. E deixe nos comentários a sua declaração de fé. Drop. Hoje eu decido derramar meu perfume diante de Jesus. Compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ser lembrado de que a verdadeira adoração nasce da entrega total e que um coração rendido a Cristo nunca é esquecido pelo céu.